TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos dar início, então, à primeira reunião da Comissão da Mulher desse ano, do ano de 2024. E essa reunião tem como tema o Dia Internacional de Luta das Mulheres. É uma preparação aí da nossa agenda do movimento feminista, de Campinas, de São Paulo, e do Brasil e do mundo, né? Porque, afinal, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é um dia importante no qual as mulheres, nós tomamos as ruas, levantamos as nossas pautas, nos fortalecemos. Eu acho que é muito importante dizer que, nos últimos anos, as mulheres protagonizaram uma rebelião imparável no Brasil e no mundo. A gente teve hoje a notícia da condenação do jogador Daniel Alves pela justiça espanhola por estupro. Isso é importantíssimo, é um marco também para as mulheres, porque nós sabemos que a violência contra a mulher cotidiana, seja a violência doméstica e familiar, seja a violência do Estado, e aí é importante salientar aqui e lembrar que as principais vítimas do massacre e genocídio que acontece na Palestina são mulheres e crianças. Então, o Estado também violenta as mulheres. As principais vítimas são mulheres, né, ali na região da Palestina. Lembrar das inúmeras mulheres que choram as mortes dos seus filhos por conta da repressão policial. E é importante lembrar aqui também da Operação Escudo da Baixada Santista, que é uma operação de violência política e policial que o governador Tarcísio tem feito na região da Baixada Santista, mas que replica em todo o estado de São Paulo, nas periferias, inclusive aqui nas nossas periferias, na periferia de Campinas também, porque a gente teve um aumento do número de mortes de jovens negros também na cidade de Campinas. Então, essa é uma luta cotidiana para a defesa dos nossos direitos e contra as políticas que nos atacam. Quero lembrar também que as mulheres, nós somos a linha de frente no embate contra o governo Bolsonaro. Nós antecipamos a luta contra o Bolsonaro, nós fizemos o ele não antes de Bolsonaro ser eleito, porque nós, mulheres, conhecemos a violência. Nós lutamos contra os governos da extrema-direita, que são governos que se baseiam na violência, porque nós, mulheres, sabemos o que é a violência, sabemos como dói a violência, e não vamos admitir governos que incentivem, pratiquem, ataquem e violentem as mulheres. Então, infelizmente, nós derrotamos o Bolsonaro, mas o nosso desafio continua. Temos aí o enfrentamento ao governo Tarcísio, temos o enfrentamento aqui também ao prefeito Dário Saad, que tem virado as costas para as demandas das mulheres. E eu queria, nesse momento, colocar para abertura, primeiro apresentar as nossas convidadas, mas eu queria também fazer um breve histórico do trabalho da Comissão da Mulher, do que nós construímos, do que nós apontamos, para que a gente possa, inclusive, pensar os próximos passos, né, também junto com o movimento social, para que a gente possa dar encaminhamento a esse trabalho. Então, já apresentando as nossas convidadas, aqui está com a gente a Cleusa Aparecida da Silva, da Casa Laudelina de Campos Melo, que fez uma ocupação na região do Padre Anchieta, é uma associação, uma entidade, um movimento social muito longo, né, com raízes aqui na cidade de Campinas, que homenageia, femenageia Laudelina, essa figura importante da cidade de Campinas, fundadora do Sindicato das Domésticas, e fez uma ocupação a Casa Laudelina está com uma ocupação na região do Padre Anchieta, reivindicando aí um espaço de cultura periférico protagonizado pelas mulheres. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Cleusa. Então, a gente também está aqui a Marta Fontinelli, que é da ocupação Maria Lúcia Petit, do coletivo Algabenário, que também realizou uma ocupação. Todos nós acompanhamos aí a ocupação Maria Lúcia Petit, que está reivindicando um espaço popular, com protagonismo popular e de mulheres, para fazer o acolhimento, orientação e fortalecimento das mulheres em situação de violência. A Tamires Batista, que é promotora legal popular, que é do Mandela também, né, da ocupação Mandela. As promotoras legais populares têm um trabalho muito importante na cidade de Campinas, junto com outros coletivos, são vários coletivos que fazem um trabalho
super importante e com muita parceria aqui com a Comissão da Mulher. Quero cumprimentar a Tamires e a Micaela Rodrigues, que é coordenadora do coletivo Juntas, que é o meu coletivo também, né? Também faço parte, né? Além de ser militante do partido, cumprir a tarefa parlamentar, também faço parte do coletivo Juntos, coletivo feminista, que é um coletivo parceiro, um coletivo aí que tem um coletivo nacional, e nós temos aí comprado várias brigas, feito vários enfrentamentos. Então depois nós vamos passar a palavra para nossas companheiras. Então, se vocês me dão licença, eu queria fazer um breve histórico, porque eu acho que é sempre importante. Eu conversava agora com a Marta antes de vir sobre a questão da memória, e eu fiquei muito refletindo, quando eu estava pensando, né, sobre essa reunião, eu fiquei refletindo sobre essa questão, né, quer dizer, nós olhamos para frente, vemos tantos desafios que nós temos, mas se a gente olha para trás e vê o caminho que a gente já percorreu, os caminhos, o caminho que a gente olha para, né, os desafios, eles são colocados do seu devido tamanho. Não que eles não sejam grandes, mas que eles não são impossíveis, né? Então a gente põe os desafios no seu devido tamanho. Então eu quero fazer esse breve histórico sobre a questão da Comissão da Mulher, sob a minha presidência, né? Não consigo dizer antes, né, da minha presidência, mas estamos completando agora, né, esse é o 8º ano da presidência na Comissão da Mulher, foram dois anos legislativos aí, e eu quero lembrar que em 2017, assim que eu assumi como vereadora, como única mulher vereadora na cidade de Campinas e presidenta da Comissão da Mulher, nós tivemos um feminicídio no Réveillon, que foi um feminicídio muito chocante aqui na cidade de Campinas. Um ex-marido de uma das mulheres que acabou sendo vitimada por esse crime violento, entrou numa festa de Réveillon, matou a ex-esposa, o filho e várias mulheres da família da ex-esposa dele, né? E naquela ocasião ele também soltou uma carta chamando todas as mulheres que apoiaram e deram suporte para que ela pudesse sair daquela relação violenta, abusiva, chamando de vadias. Né? Então, ele faz uma carta misógina com várias acusações, xingamentos e acusa de vadia. Na ocasião, foi bem na véspera da Réveillon, foi na Réveillon, e no dia 1º teve a posse dos vereadores e do prefeito aqui na cidade de Campinas. Eu me lancei como candidata à presidência da Câmara na ocasião, né? Uma ousadia chegando já como, né? Mas a gente, na ocasião, eu me lembro muito bem que o ex-prefeito, Jonas Donizete, tratou como uma questão de uma tragédia familiar. E na minha fala, eu demarquei a questão de que não se tratava de tragédia familiar no sentido romantizado do que significa isso, mas no sentido de que era um feminicídio. E o feminicídio, a tipificação do feminicídio de 2015, né, que foi uma conquista da luta do movimento feminista, de tipificar o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, precisava ser tratado como feminicídio, seja na burocracia do Estado, mas seja pelas autoridades competentes, porque o feminicídio era o desfechamento mais trágico de um ciclo de violência que poderia ser evitado se tivesse tido políticas de combate à violência efetiva, se a Lei Maria da Penha conseguisse realmente, né, uma das melhores leis do mundo, uma conquista do movimento feminista, mas se as mulheres tivessem serviços e apoio, tudo o que está previsto na Lei Maria da Penha. Se a Lei Maria da Penha fosse cumprida, a gente poderia evitar esse e outros feminicídios. A gente começou o ano de 2017 com a manifestação, dia 5 de janeiro de 2017, com uma manifestação enorme, na luta Nenhuma Menos, aqui em Campinas, na qual nós ocupamos as ruas com milhares de mulheres. Isso estava dentro também de um movimento que estava pipocando na América Latina, na Argentina, na Colômbia, enfim, vários países da América Latina, na qual as mulheres se levantavam sob o signo Nenhuma Menos.
E nós fizemos, então, aqui essa manifestação e começamos o ano num processo de enfrentamento aqui na Câmara também. Logo na primeira sessão do ano, nós chamamos, junto com o movimento feminista, um debate, uma primeira parte da sessão discutindo o que é feminicídio, que foi, no primeiro momento, a mídia da cidade não tratou como feminicídio, o ex-prefeito não tratou como feminicídio, a própria Câmara não tratou como feminicídio. E nós fizemos um primeiro embate que foi caracterização do crime como feminicídio, seja por meio dos vias legais, que o movimento social atuou para que a delegacia da mulher registrasse formalmente como um caso de feminicídio, para que a gente pudesse computado, mas também dentro de um aspecto de cultura na cidade, para que as autoridades reconhecessem um feminicídio como um crime, uma violência de gênero, lembrando que poucos anos atrás nós enfrentamos aqui o cerceamento do debate de gênero, né? E enfrentamos, né, durante todo o período, depois, né, veio escola sem partido, etc. e tal. Mas nós caracterizamos como foi uma violência de gênero e precisa ser tratado dessa forma. A partir daí, na Comissão da Mulher, nós começamos a elaboração de um diagnóstico dos serviços de combate à violência contra a mulher na cidade de Campinas. Ouvimos vários órgãos, conselhos, movimentos, profissionais desses centros, e nós levantamos que Campinas não tinham vários equipamentos que são previstos na Lei Maria da Penha, como a Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar, como a Defensoria Pública Especializada e como o Serviço de Responsabilização do Autor de Violência. Então, nós definimos aí, no calendário, no tempo, a meta seria construir, ter em Campinas uma rede em que todos os serviços da cidade, todos os serviços previstos da Lei Maria da Penha fossem criados e concretizados aqui na cidade de Campinas. Foi quando nós começamos a organização e a luta pela Vara de Violência Doméstica e Familiar, e eu quero agradecer a parceria das PLPs, das Promotoras Legais Populares, quero, né, aqui Tamires representando, mas eu gostaria de saudar muito a Magali também, a Magali que foi uma parceira, a Magali e a Nil, parceiras de grande valor, que fizeram aí, que nós pensamos todo esse plano e a efetivação dessa luta em conjunto, né? Eu acho que isso é importante porque nós mulheres, nós não andamos sozinhas, né? Nós sempre andamos em bando, nós vivemos coletivamente, porque é uma condição de garantia de vida das mulheres. As mulheres que estão em casa sabem muito bem o que seriam de nós se a gente não tivesse a rede de apoio, a amiga, a mãe, a parceira, a vizinha, né? E também nos movimentos nós sempre andamos acompanhadas, então foi uma parceria muito interessante. A parceria com a Comissão da Mulher Advogada da OAB, quero saudar aqui a Fábia Bigarani também, que na época era presidenta da Comissão da Mulher, da Comissão da Mulher Advogada, e quero saudar também o juiz, o Dr. Torres, que abriu as portas para a gente do judiciário, e a desembargadora, a doutora Lígia Bisogni, que também foi uma parceira, e a partir da relação com o movimento social, do debate com o Tribunal de Justiça, nós conseguimos, então, a criação da Vara de Juizado Especializada em Violência Doméstica e Familiar aqui na cidade de Campinas. Uma vez instalada a vara, e eu acho que é importante resgatar um pouco do debate que a gente fez em torno da vara, porque isso veio numa das audiências em que nós estávamos trabalhando o diagnóstico, e nós tivemos o relato de uma mulher que sofria violência doméstica cotidiana, que tinha sido ameaçada de morte, ela e seus filhos. Ela veio fugida de Minas Gerais para cá, e exatamente pela ausência da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar, essa mulher o ex-marido entrou com um pedido da guarda compartilhada dos filhos, a justiça deu a guarda compartilhada, sendo que ele já tinha, inclusive, ameaçado de morte os próprios filhos, e nessa ocasião ela não queria mandar os filhos dela sozinhos para Minas Gerais para fazer a visita do pai. Ela foi acompanhando,
teve uma tentativa de assassinato nessa ocasião, e ela veio, e a denúncia dela era que a própria justiça tinha dado o endereço dela em Campinas para o ex-marido, que ameaçava de morte, sendo que ela vinha fugida. E a vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar, ela foi prevista exatamente por causa disso, porque quando a gente está falando de situações de relações familiares, mas que envolve violência, precisa ter um órgão da justiça especializado que considere, que leve em conta a questão da violência dentro da família. E conseguimos a constituição, então, da vara de juizado de violência doméstica e familiar. A partir daí, nós fizemos a requisição, porque uma vez instalada a vara, ficou explícita a necessidade da defensoria especializada. A Defensoria Pública presta serviço de atendimento jurídico para pessoas até uma faixa de renda e, no caso das mulheres, para todas as faixas de renda, lembrando em conta que um dos aspectos da violência doméstica e familiar é a violência patrimonial, em que as mulheres acabam não tendo controle sobre o seu patrimônio, sobre a sua renda, e o controle da vida, digamos assim, material, financeira e doméstica é um dos elementos que coloca as mulheres numa situação de maior vulnerabilidade. Então, a Defensoria Pública, sim, faz a prestação desse serviço para as mulheres de todas as faixas de renda. E nós fomos lá na reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, junto com as PLPs também estiveram lá no Conselho da Defensoria, e nós fizemos a requisição que Campinas precisava de uma defensoria pública vocacionada, designada para atender os casos de violência doméstica e familiar, e aí nosso pedido, nossa solicitação foi atendida pela Defensoria Pública. Quero aqui também já saudar todos os membros do Conselho da Defensoria Pública, sobretudo as mulheres defensoras que, na ocasião, naquela reunião, defenderam a nossa pauta, defenderam a nossa demanda, e também o NUDEM, que é o núcleo da Defensoria Pública de São Paulo, que também é especializado no caso da violência doméstica e familiar, que foi um apoio também nessa luta para que a gente pudesse trazer a Defensoria Pública especializada para cá. A partir disso, né, na verdade, não é uma linha, eu estou colocando numa linha histórica de uma forma para explanar, mas tudo aconteceu tudo ao mesmo tempo agora, como a gente sabe que tudo acontece tudo ao mesmo tempo agora, então eu estou colocando, não foi assim uma coisa ou outra, as coisas elas vão, digamos assim, simultaneamente. Ao mesmo tempo, nós já fazíamos aqui o debate sobre a questão do SEAMO, um serviço fundamental, importantíssimo, mas que conta apenas com uma equipe especializada, uma advogada, uma psicóloga e uma assistente social, que é absolutamente, gritantemente, escandalosamente insuficiente para atender uma cidade do tamanho de Campinas. Então, a gente já vinha fazendo essa demanda, essa denúncia, e a demanda por mais investimento, pela contratação de mais servidores no SEAMO, e fizemos também a requisição para a Prefeitura sobre a criação do SERAV, o Serviço de Responsabilização do Autor de Violência, partindo do pressuposto que, se uma mulher consegue quebrar um ciclo de violência, sair de uma relação abusiva e violenta, muito provavelmente aquele autor de violência vai estabelecer novas relações de violência com outras mulheres. Então, nós fizemos também aqui o Serviço de Responsabilização, visitamos o Serviço E Agora José, lá na cidade de Santo André, como um serviço exemplar, né, que temos aí, né, existe um debate sobre a melhor forma de implementação, mas é um serviço existente, então fomos conhecer a experiência, fizemos articulação com a doutora Tereza Cristina, que é juíza da comarca de Santo André, convidamos a Marilda, que foi uma das idealizadoras, implementadoras do Serviço E Agora José na cidade de Santo André, e fizemos a requisição para a Prefeitura. O serviço foi construído aqui na cidade de Campinas, mas também não conta com uma equipe especializada, uma equipe própria de servidores públicos. Nós temos aí uma coordenação, que é o servidor público que está
cuidando, assim, acabou sendo designado para coordenação, mas não conta com uma equipe hoje de servidores especializados, e nós também discutimos e temos apresentado a demanda que é papel, sim, o serviço de responsabilização deve ser parte de um processo de decisões judiciais, então tem que ter articulado junto com a vara de juizado de violência doméstica e familiar. Após isso, nós entramos aí nesse trabalho, né, do enfrentamento a todo o desmonte, né, principalmente por meio do governo Bolsonaro, né. Então, o governo Bolsonaro foi um marco no sentido de que nós fizemos um processo de enfrentamento muito grande com relação ao desmonte das políticas, o esvaziamento do recurso para o Disque 180, a disputa que está colocada, e eu quero enfatizar isso, existe uma disputa da extrema-direita tentando desqualificar todo o trabalho, o acúmulo e a experiência do movimento feminista, das mulheres, que foi a conquista da necessidade de serviços especializados para enfrentar a violência doméstica e familiar. A partir da gestão da Damares, eles tentaram criar uma ideia de que era possível enfrentar a violência doméstica e familiar sem incentivar as mulheres a romperem o ciclo da violência. O discurso da defesa da família, né, da defesa da família, na verdade, esconde a tentativa de permanência de relações familiares com violência. Nós defendemos a família, nós defendemos uma família plural, sem violência. E isso passa por, em muitos momentos, na grande maioria das vezes, conseguir romper o ciclo de violência que acontece dentro da família. Isso significa, sim, incentivar as mulheres a romperem esse ciclo e a romperem laços familiares com quem a violenta, como uma forma de defender a vida dela, da mulher e dos seus próprios filhos. Nós temos isso como uma disputa colocada, que se traduz, por exemplo, no enxugamento da verba para a Delegacia da Mulher, com o impacto do que é o ajuste fiscal que foi aprovado em nível federal sobre as políticas voltadas para o combate à violência, e também com aqui em Campinas, com a ausência de investimento de fato para constituir as equipes especializadas no combate à violência doméstica e familiar. Entendo, agora Campinas gabaritou, nós gabaritamos, nós temos todos os serviços previstos da Lei Maria da Penha, mas esses serviços são absolutamente insuficientes, porque para salvar a vida das mulheres, proteger as crianças da violência, nós precisamos de recurso. Nós precisamos de recurso, precisamos de orçamento destinado ao serviço especializado. Isso significa, a consequência disso é, por exemplo, para traduzir qual é a consequência dessa disputa, dessa concepção sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar, é, por exemplo, a defesa de que os CRAS substituiriam o SEAMO. E não substitui. O CRAS tem um papel, né, de atendimento da rede de assistência, mas o CRAS atende toda a família. Nós precisamos de serviço neutro, que não faça, que é um serviço especializado e um serviço que não atue no conjunto da família, para que a gente possa incentivar as mulheres a romperem o ciclo de violência. Isso significa que nós queremos sermos territorializados nas regiões, principalmente, sobretudo nas regiões periféricas. Sim, queremos que tenhamos funcionários do SEAMO que possam atuar, inclusive junto ao CRAS, inclusive junto aos centros de saúde. Mas hoje, com o número de servidores, é absolutamente insuficiente. Então, essas são um breve histórico, um breve diagnóstico, e eu entendo que nesse Dia Internacional de Luta das Mulheres, a gente defender, os movimentos sociais defenderem o combate à violência doméstica e familiar, passa por a gente exigir verba, orçamento, em todos os níveis, seja municipal, estadual e federal, em todos os níveis, para os serviços especializados, assim como diz a Lei Maria da Penha, que garante o direito à vida das mulheres e que coloca a responsabilidade do combate à violência doméstica e familiar sobre o Estado e a sociedade. É isso, encerro por aqui, um breve histórico, e passo a palavra para as nossas convidadas. Vamos começar, pode ser com a Cleusa? Pode ser, Cleusa? Começar? Ok.
Queria dar boa tarde a todas e todos presentes. Agradecer imensamente a Mariana, na presidente da nossa Comissão da Mulher, pelo convite e cumprimentar nossas parceiras de mesa e de luta, né, Maria Lúcia Petit, as meninas do Juntas, a nossa querida companheira ia falar Marielle. Então, eu acho que é essencial, né, a gente formular esses debates, em particular agora, que nós estamos, na verdade, na porta do 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Aí eu queria acrescentar, eu achei maravilhoso esse resgate que a Mariana acabou de fazer, falando sobre a questão da violência, porque, embora a gente esteja o tempo todo inserida denunciando a questão da violência contra a mulher, a questão do feminicídio, muitas vezes a gente não consegue localizar, por exemplo, essas conquistas, que são conquistas mais recentes, muitos de nós não temos, mesmo sendo feminista, está inserido no movimento, não tem conhecimento, né? Então, acho que foi maravilhoso você socializar, que a gente replica isso também nos demais espaços. Então, parabéns pela jornada árdua de luta na presidência dessa comissão. Chegou a companheira Diná. A Diná, maravilhosa, de luta por moradia, feminista nata, voltou para casa, nós estamos felizes. Então, eu gostaria de falar o seguinte, o 8 de março é uma data simbólica para todas nós mulheres, sem exceção, mas nós, mulheres negras, no contexto global, pela nossa rede, né, na articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, nós estamos na 6ª edição do Março de Lutas, que não é só o 8 de março. O 8 de março é fundamental para nossas denúncias, né, para protesto, até para manifestações políticas, culturais, etc. Porém, a gente tem a agenda também de 14, que é a morte de Marielle. Nós temos o aniversário de Carolina de Jesus, de Abdias Nascimento, de Luísa Bairros. Depois nós temos o 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, né, que foi constituída pela ONU em função do massacre, né, de Sopperville, na África do Sul. Então, a gente tem uma agenda, na verdade, de luta para o mês todos. Aí é importante, a gente fortalece o 8 de março, mas é importante também que as nossas companheiras fortaleçam os outros momentos de luta que nós temos no decorrer do mês. E nós, enquanto Casa Laudelina, acho que vocês acompanharam, acabaram também de sofrer uma violência, que eu falo assim, que a atitude fala por si só, né? Porque muitos caracterizou a atitude como se fosse um roubo. Para nós não foi apenas um roubo, né? O que ele deixa na casa, o resquício que ele deixa, caracteriza a misoginia, caracteriza o racismo, e os próprios amigos, né, deste usuário que invadiu o nosso espaço, que se chama Dário, lá no Padre Anchieta, além dele vandalizar aquilo que aconteceu em 8 de janeiro, tudo vira moda, né? Então, você tirar a roupa e fazer sua fisiológica nos espaços agora está virando regra. E ele fez questão de fazer isso na nossa cozinha, né? Aí depois foi para o banheiro, suja também, se limpa com a cortina. Então, uma coisa assim para humilhar, para degradar, uma coisa muito perversa, né? Você vê que tem uma coisa de ódio. E aí os próprios companheiros deles ali da região, do entorno, que a comunidade foi super solidária, veio falar conosco e tudo mais, dizia, ele não gosta de mulher, ele é um racista, não sei o quê. Aí chegaram até a bater no menino que nós não queríamos. Vieram falar para nós, vamos bater, vamos fazer. Não, nós não queremos nada disso. É com a justiça, é com a polícia. Mas aí eu perguntei na segunda-feira passada para os amigos dele, cadê o Dario? Que eu estava preocupada, já que bateram nele, eu queria saber se ele estava machucado, não, ele está bem, como é que ele está? Aí ele respondeu para mim assim, professora, vieram o pessoal da saúde aqui, pegaram ele e levaram para uma clínica de um lado da penitenciária. Aí eu falei, então, levaram ele para uma clínica ao lado da penitenciária, porque ele é branquinho de olhos claros. Se fosse um preto, ia direto para a cadeia. Entendeu? Então, infelizmente, é dessa forma que a banda toca em qualquer lugar do nosso país, né? A questão da impunidade, a impunidade é cúmplice da violência. E quando uma mulher ela é vitimada por qualquer tipo de violência, não é só ela, na verdade, né, que perde, mas toda a sociedade brasileira perde em função disso. Nós não temos, por exemplo, nas nossas unidades de saúde, uma equipe, por exemplo, qualificada para fazer esse tipo de atendimento. Essa coisa da escuta ela é fundamental para os profissionais de saúde em todas
todas as áreas. E na saúde, muitas vezes a mulher chega vitimada pela violência, conta qualquer história e as pessoas acabam acreditando, não percebe que a mulher está machucada, está ferida, que ali tem uma coisa embutida que tem que investigar melhor, que tem que, né, a coisa da escuta ser fundamental. Então, acho que para além de a gente ter o SEAMO, ter o serviço especializado, a gente precisa também capacitar, né, todas as nossas unidades de saúde para essa coisa do olhar e da escuta. Né? Muitas vezes a mulher chega mancando, ou com mancha no rosto, ou com excesso de maquiagem, mas ela está escondendo traços da violência. Então, penso que isso é fundamental. Para nós também, né, o Dário Saad é inimigo das mulheres, à medida em que sucateiam os serviços, né, de atendimento às mulheres, desfinancia, né, não tem uma equipe multidisciplinar para poder ter esse cuidado do ponto de vista da atenção e dos direitos, né? Então, ele é um inimigo, né, nato das mulheres, que se coagula com Tarcísio, como já foi dito por Mariana. Mesma coisa com Tarcísio, né? São amigos da mesma banda, infelizmente. E cabe a nós não só denunciar, mas também brigar para aportar recursos para que melhore essa questão do atendimento às mulheres vitimadas pela violência. Então, tem essa jornada de luta nossa. Eu queria já deixar aqui o convite. Vai sair um agendão feminista que a gente constrói nos últimos anos na cidade de Campinas, o 8 de março unificado. Né? Então, estamos todas nós aqui envolvidas nessa agenda. Vai sair uma agendona, né, nacional, mas também já falar daquilo que nos cabe e que está na nossa pauta. A gente tem o ato dia 8, mas aqui nessa casa nós vamos já falar com Mariana também. Já estamos falando com Paola, com Guida, que a gente vai lançar, né, a nossa rede nacional no dia 21 de março, vai lançar a 2ª Marcha Nacional de Mulheres Negras por Reparação e pelo Bem Viver. Nós vamos realizar essa marcha, na verdade, em novembro de 2025, mas nós iniciamos o processo organizativo. Aí nós tentamos agendar o plenário para o lançamento aqui dia 21, mas já está agendado para o vereador Major Jaime, então nós antecipamos e faremos no dia 19 de março. O lançamento da Marcha Nacional de Mulheres Negras aqui no plenário. Na marcha de 2005, que faz 10 anos que fizemos a primeira marcha, nós fizemos também o lançamento oficial aqui nesta casa, e foi muito representativo, muito simbólico, a gente quer repetir a dose. No dia 9, nós faremos um encontro de mulheres lá no Maria Rosa. A maioria desse público são trabalhadoras domésticas. Depois a gente vai estar passando o endereço direitinho da chácara, que nós marcamos dia 9, aí não tinha vaga na chácara, aí tem dia 16. Aí dia 16 era outro evento, teve que mexer na agenda de novo. Mas aí a gente passa direitinho para que vocês possam estar passando por lá também. Então, tem uma agenda de luta. E no dia 16, na verdade, dia 9 seria o encontro, dia 16 seria a oficina de bonecas, confecção de Abaiomi. Mas, como nós não conseguimos a chácara para o dia 9, está ocupada, ficou tudo para o dia 16, a gente vai misturar, fazer o encontro de mulheres, e dentro do encontro de mulheres vai até uma da oficina da confecção de Abaiomi, entendeu? Juntar os dois em um. E, por último, que também não deixa de ser importante e fundamental, é falar um pouco mesmo dessa cidade de Campinas. Eu penso que este ano, não só para Campinas, mas para o Brasil todo, é um ano estratégico, né, porque a gente tem as disputas aí, eleitorais, e acho que é fundamental para a gente pautar a questão da democracia representativa, ao mesmo tempo que a gente está debatendo a questão da democracia participativa, já que o governo federal criou uma secretaria para pensar essa questão da participação popular e etc. E, ao mesmo tempo, eles estão discutindo também a política de cuidado, mas estão discutindo sem nós. É a nossa maior queixa com relação ao governo federal, Ministério das Mulheres e outro, é essa ausência, né, de participação dos movimentos feministas no seu contexto global e de todas as mulheres do campo e da cidade nesse processo de tessitura, de confecção dessa arquitetura de cuidado que eles estão pensando. Não adianta pensar o cuidado ausente das mulheres, porque quem prima pelo cuidado somos nós mulheres. Então, tem essa questão também para a gente poder tocar. Então, agora vou fechar de fato, falando só da democracia representativa. Eu penso que nós somos ainda, embora sejamos mais de 52% da população brasileira do ponto de vista de gênero, a gente tem um número muito baixo de mulheres nos parlamentos, de um modo geral.
Enquanto mulher negra, somos 28% da população, portanto, somos o maior contingente populacional no Brasil e menor ainda a nossa participação nesse espaço de decisão e de poder político. Então, se faz necessário a gente pautar esse debate e pautar na perspectiva de aprofundar mesmo a questão da violência política de gênero, de raça e de classe, porque as nossas mulheres têm sofrido horrores nos espaços parlamentares, né? E as nossas companheiras trans também, então todas têm vivido assim, não tem uma semana que você não tem uma denúncia, não tem coisa no jornal e nas redes sociais de alguma companheira nossa no parlamento, seja na venerância, seja algum deputada federal ou estadual, sofreu algum tipo de violência ou de violação. Então, eu penso que esse ano é um ano estratégico para a gente pautar esse debate, para a gente cobrar dos partidos políticos, né, e a gente fazer com que os partidos políticos também façam investimento no processo de formação dessas mulheres, para ocupar esses cargos internos dos partidos, que são sempre ocupados pelos homens, que é a tesouraria, que é a finança, aliás, que é a presidência, que é a parte de finanças, está sempre na mão dos homens, e a maioria desses homens branco, então não muda do ponto de vista dessa representação também. É essencial a gente pautar o debate dos investimentos nessas candidaturas, né, que as mulheres possam ter equidade do ponto de vista de visibilidade nas redes para poder fazer essa campanha política, do ponto de vista de financiamento dessas campanhas e do ponto de vista de ausência de violência no exercício, né, que demanda anterior uma eleição, no processo eleitoral e pós a vitória delas e a ocupação das cadeiras na Câmara. Então, penso que esse é um ano fundamental para a gente pautar, aprofundar esse debate e tentar ampliar, garantir, né, reeleger as que nós temos e tentar ampliar o contingente de representação nas nossas câmaras municipais do Brasil. Obrigada, um abraço, boa tarde. Obrigada, Cleusa. É importantíssimo esse informe das agendas. Fico muito feliz, né, da segunda Marcha das Mulheres Negras, né? Vamos aí estar construindo também. Durante a fala da Cleusa, eu me lembrei de dois fatos que eu queria mencionar rapidamente, que eu acabei esquecendo no histórico, só para fazer justiça. Então, pedir licença de novo aqui. Teve também uma coisa que foi super importante, que foi todos os atos e movimentos em conjunto com os movimentos, e também aqui na Câmara, da campanha Justiça por Marielle contra a violência política de gênero, né? Nós fizemos muitos enfrentamentos, seja enquanto tema, seja na prática, né? Enfrentando a violência política de gênero. E durante a pandemia também, eu acho que foi super importante, nós fizemos um seminário junto com o Comesp, que é o órgão do Tribunal de Justiça especializado em violência doméstica e familiar, e o PAGU, que é o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Fizemos um seminário e fizemos um debate sobre procedimento, sobre a situação das mulheres que está, né, o aumento da violência doméstica e familiar durante a pandemia do Covid-19. Fizemos uma discussão sobre mudanças de procedimento, processos, enfim, foi todo um seminário que a gente fez para conseguir garantir para as mulheres, na situação do isolamento, né, de que a gente, de alguma forma, todos nós vivemos durante a pandemia do Covid-19. Então, quero também deixar registrado a importância da doutora Tereza Cristina, da desembargadora Maria Angélica, que foi a parceira no Comesp, e também da Carla Bessa, que então era coordenadora do PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Só para fazer justiça, deixar esses registros aqui. Vou passar a palavra, então, para a Tamires. Primeiro, boa tarde. Quero agradecer aí o convite e, né, me apresentar. Eu sou Tamires, sou liderança lá da comunidade Nelson Mandela, milito pelas PLPs, também sou militante pelas Brigadas Populares aqui de Campinas, e é um prazer estar hoje aqui, principalmente nesse espaço de conquista, né, onde nós, mulheres, temos poucos espaços onde a gente consegue realmente poder falar sobre a luta intensa que a gente faz, né, diariamente. Esse momento é muito importante, esse chamamento aí para
para a mulherada, para o 8M, que é um dos atos que deveria ser considerado um dos atos mais importantes aqui, né, do nosso país, pelo fato de que o papel que nós, mulheres, exercemos e que, nada funciona se uma mulher não estiver à frente. Essa é a verdade. A gente tem muito o que comemorar no 8 de março, mas também tem muito o que reivindicar. Toda a fala que a Mariana fez aqui, que a Creuza fez, é dizendo o tanto que a gente ainda tem para reivindicar. E, principalmente, reivindicar o direito das nossas companheiras, né, que perderam a vida por essa luta, por essa trajetória que a gente faz, né, ao longo da nossa vida. A gente tem feito combates diários e é repetitivo mesmo dizer, né, o quanto que precisa mudar ainda a questão do direito aos nossos corpos, né, do direito de viver mesmo, que é uma do primordial, né, que a gente reivindica aí nas ruas, pedindo para que realmente, né, a gente teve a conquista de ser, né, julgado como feminicídio, né, o crime de morte contra uma mulher, mas ainda não é eficaz, né? A gente ainda não consegue realmente prender esse sujeito por esse devido crime. E eles, né, ficam entalados na garganta e não desce como deveria descer. Hoje a gente teve a notícia aí do Daniel, né, o jogador. Foi uma conquista, sim, porque os estrupadores não são presos. E é triste dizer isso. E é esse combate que a gente também faz, né, de trazer em evidência esses abusadores, esses estrupadores que precisam ser presos, né? 1% apenas que são julgados é muito pouco, né? O tanto de mulheres que sofrem com isso diariamente, quando a gente senta em uma roda de conversa e falam com as mulheres, é sempre o relato do tanto de mulheres que já sofreram abuso de diversas formas e esses abusadores nunca foram condenados ou nunca foram levados à justiça. Por esse fato, muitas acabam, né, não revelando, né, porque a gente não tem justiça para isso e não traz à tona o tanto de coisas que precisam ser mudadas. Então, esse daí é mais uma das causas, né, que a gente também vem reivindicando e precisa que esse número cresça, que as mulheres venham junto, né? A gente tem aí essa onda de coisas ruins que ficam acontecendo para tentar nos silenciar. Esse é o fato, né? A gente passou todos esses anos aí combatendo esses governos fascistas, aí conseguimos derrotar o bolsonarismo, né, como presidente, mas ainda é existente aí em suas diversas faces, num projeto claro de tentar silenciar todas as mulheres que faz aí esses combates e essas lutas por direitos, né? Não só as mulheres, mas também, né, nós como movimentos sociais também somos atacados diariamente, né, diretamente. Então, esses combates que a gente também traz para as ruas e pedir aí para que essas mulheres se juntem a esses movimentos para que venham, né, com a gente somar nesse dia que é tão importante. Como a companheira Creuza falou, a gente tem o 8 de março, que é importante, sim, que as mulheres venham com os movimentos que vocês fazem parte ou não, né, para se juntar aí com a gente nas ruas, para reivindicar os direitos que a gente tanto luta, mas também todo o março que a gente faz, o março de luta, e tem esse agendão que é realmente necessário que as pessoas, né, façam aí esse esforço de estarem presentes, né, nesses lugares que são espaços de lutas. Então, assim, nós, como promotoras legais aqui em Campinas, também cumpre esse papel aí, né, de fazer esses combates.
contra, né, todo esse projeto de morte, né, que está explanado. Temos diversas formas de lutas que fazemos aqui em Campinas, né, em outras cidades e estados também, mas aqui já tem alguns anos que é feito o curso das promotoras legais, e que foi muito importante também para a minha formação, e aí posso dizer também, no geral, assim, das mulheres que passam por esse curso, né, das promotoras, o quanto que acrescenta para a gente de conhecimento. Muitas mulheres chegam ali sem saber nada sobre os direitos mesmo, né, sem saber para onde recorrer quando sofre qualquer coisa, qualquer tipo de abuso, ou até mesmo, na hora que a gente procura uma vaga numa escola, se a gente não é tratado da devida forma que tem que ser, aonde a gente recorre, como que a gente faz com tudo isso. Então, esse curso abre um leque assim de coisas que, às vezes, a gente, só como cidadão, não tem esse conhecimento. Então, para quem não conhece, buscar aí nas páginas, eu acho que é bem importante para ter esse conhecimento aí de um pouquinho da luta que a gente projeta, não só aqui em Campinas, mas também em outros lugares. Então, assim, obrigada, Mariana, pelo espaço, pela oportunidade, e parabéns mesmo por esse espaço que é tão importante, né, e que a gente consiga ampliar, que se tenha em outros lugares, além daqui, para que as vozes das mulheres sejam ainda mais, né, ampliadas, né, para que a gente alcance ainda mais lugares, né. Obrigada. Obrigada, Tamires. Eu vou passar a palavra, então, para a Marta. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marta Fontenelle, estou aqui ocupando hoje esse espaço representando o Movimento de Mulheres Olga Benário e também como uma das coordenadoras da Casa Ocupada, da ocupação Maria Lúcia Petit Vive. Tanta luta, né? Estou vendo aqui o título, Esquenta 8M, Mulheres contra o Golpismo pelo Direito de Decidir e Existir. O que a gente está fazendo aqui, se não representar uma pequena fração de todas as companheiras espalhadas por Campinas, por esse país, por esse estado de São Paulo, que, nesse momento tão grave de disputa da vida, de enfrentamento ao fascismo, nós temos hoje como uma certeza de que a luta das mulheres é uma luta imprescindível para o equilíbrio social do país, para o equilíbrio do que a gente pode conceber como direitos humanos, como direito das crianças, como direito dos adolescentes, da juventude e da velhice brasileira. Queria saudar, mais uma vez, agradecer o convite do mandato da vereadora Mariana Conte, dizer que a gente também tem motivos para se alegrar nessa Campinas, né, tão fracionada e disputada pelas elites e por políticos corruptos que não representam o interesse popular, mas dizer que Campinas também tem mandatos populares de grande valia para o interesse público, e nesses a gente considera o mandato da vereadora Mariana Conte. Dizer da importância desses espaços, né, da Comissão da Mulher aqui, nesse espaço de poder eminentemente masculino, porque a Câmara de Campinas é um espaço em que, historicamente, foi ocupada, representada, os seus assentos ocupados por homens, né? Mariana Conte representa essa geração de mulheres que foram ocupando e nos representando, né? Campinas tem mais de 680 mil mulheres. Esse número representa a tendência natural. O país também tem 105 milhões de mulheres. Nós somos maioria. E, apesar de ser maioria, a gente continua como se fosse na Idade Média, falando de
questões que já deveriam ter sido equacionadas na questão dos direitos, né? Porém, a gente precisa pensar sobre por que a luta das mulheres no Brasil traz ainda a reivindicação, a queixa, né, a contestação de fatores que já eram para ser, pela evolução da humanidade, já era para ser resolvido. Nós estamos falando de violência, mas nós estamos falando também de exclusão em todos os níveis. Ontem eu estava fazendo um texto sobre como é ser mulher no Brasil. E aí, por conta disso, claro, a gente começa a olhar as estatísticas, checar os dados, volta nos dados, para você, né, ativar a sua interpretação novamente daquela realidade que a gente, apesar de lidar com ela todos os dias, a gente, ao tocar, ao visualizar os dados e o contexto, né, quem é a mulher que mais sofre, a questão racial, a questão da pobreza, da miséria, tudo isso está incluso nessa arquitetura da violência e que diz respeito à luta das mulheres. E aí eu estava vendo, ser mulher no Brasil é um perigo. É um perigo se você for uma mulher preta, se você for uma mulher parda, se você for uma mulher pobre, se você precisar pagar aluguel, se você não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, se você for ter filho. É um perigo porque você não tem creche. Hoje eu li um relato desesperado de uma mulher jovem de Campinas, com 3 filhos, implorando para o senhor Dário Saad uma vaga numa creche. Por isso a gente luta por creche. Essa jovem diz que ela já tentou de todas as maneiras falar com a prefeitura e não recebe nenhum retorno. O ano retrasado, o nosso movimento de mulheres se reuniu com o secretário de Educação de Campinas. E a gente foi lá dizer, olha, 7.500 crianças estão sem creche. Não, mas nós temos um pacote de 16 creches saindo. Não existe pressa para atender as mulheres e os filhos das mulheres e os netos das mulheres pobres, das mulheres trabalhadoras. Então, a importância de uma comissão como essa, né? Veja quanto trabalho a vereadora apresenta aqui para nós. Eu confesso que, de todos, eu já li alguns feitos do mandato, mas eu não tinha de cabeça todas essas batalhas, porque tudo isso não aconteceu num clique, né? Tudo isso foi com muita reunião, foi com muita argumentação, com muita contestação, para a gente conseguir que a política dedicada às mulheres tenham consequências, sejam realmente possíveis de serem aplicadas. E aí eu gostaria de falar um pouquinho, para já daqui a pouco já ir concluindo, da importância de cada pessoa, de cada mulher, de cada homem, nesse momento da nossa sociedade, sermos também agentes multiplicadores desses contextos de violências e desses contextos de lutas. Por exemplo, o 8 de março, que a gente está ajudando a construir, diversos movimentos de mulheres de Campinas estão já há mais de 2 meses organizando o 8M. O 8 de março não é só um ato público para as mulheres. O 8 de março é um ato público para os filhos das mulheres, para os companheiros das mulheres, para os irmãos das mulheres, os pais das mulheres. Nós temos que ir para as ruas, porque ir para as ruas, no nosso país, com o nosso histórico político, é essencial para a gente fazer o enfrentamento à classe que nos oprime. É essencial estar nas ruas, né? Então, assim, as redes digitais são importantes, elas ocupam um espaço importante na comunicação, né? Mas nós temos, como classe, de lembrar que ocupar as ruas é essencial para o enfrentamento a tudo isso que a gente está falando, né? Então,
dizer da importância da gente construir esse 8M ampliado. Não é um espaço só de mulheres, é para todos e todas compromissados com a defesa do direito, com a defesa da vida, contra a violência, contra o fascismo. E aí dizer que, neste 8 de março, nós temos uma tarefa como classe trabalhadora, todos e todas nós. A gente tem aqui na cidade Gente, a questão é que, às vezes, falta palavras para a gente dizer tudo que a gente reconhece, né? Nós temos aqui na cidade de Campinas, por exemplo, a Comissão da Mulher trazendo todas esses feitos. Mas aquilo que a companheira Cleusa falou, quantas pessoas sabem disso? Quantas mulheres sabem disso? Mas isso não é uma questão que está ligada somente aos mandatos populares, que já estão fazendo a sua parte. Isso é uma lógica. É uma lógica porque, quando a gente começa a entender como é que o poder público, essencialmente sob essa gestão, que já é uma continuidade de uma gestão de 8 anos, né, do Jonas, é uma gestão de um preposto, né? O prefeito Dário Saad é um homem que politicamente foi construído por meio de conveniências para que existisse um preposto de um projeto muito amplo de forças políticas, não só de Campinas, como da região, forças políticas que disputam muito dinheiro, forças políticas que fazem muitos negócios em todo o cinturão aqui da região metropolitana de Campinas. Então, as mulheres de Campinas estão sendo mortas por feminicídio, por violências de todas as formas, por violências na negligência do atendimento hospitalar, por violência psicológica, por violência de saúde mental, porque ser uma mulher pobre, acordar de manhã e não ter o pão, e não ter o leite para dar para os seus filhos, e não ter a creche, e não ter tudo isso e falar assim, eu precisava trabalhar para ajudar. É enlouquecedor. Tá certo? E aí, quando a gente vê essa situação nua e crua como ela é, nós percebemos que existe um projeto dentro dessa prefeitura para deixar tudo muito embaçado. A gente não consegue fazer o ligamento dos pontos, sabe? As pontas ficam todas soltas das informações, dos serviços, o enfraquecimento dos aparelhos, por exemplo, o SEAMO funciona com plantão de uma psicóloga e uma assistente social. Mas uma mulher que sofre violência, que está dentro do ciclo da violência, se ela chegar ao SEAMO sem o boletim de ocorrência, ela não vai ser atendida. Essa é uma das questões principais que a gente tenta convencer essa prefeitura que está aí, né? Da importância da gente criar o que nós entendemos ser importante como uma rede complexa de enfrentamento à violência. Uma rede que comporte todos esses serviços. Se a gente soubesse onde estão os serviços que atendem as mulheres e qual a sua capacidade, vocês concordam que era mais possível a gente fazer confrontamento e exigir melhoria? Mas por que isso não acontece? Porque o projeto é enfraquecer o que existe, deixar bastante desarticulado da compreensão das mulheres que precisam recorrer a esses serviços, sonegando verbas e alocando verbas que deveriam ser destinadas para melhorar a vida das mulheres para outros projetos, inclusive projetos que financiam a política desse grande projeto que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, as mulheres estão passando por uma situação muito difícil em Campinas. E nós temos percebido que é muito importante a gente fazer a disputa dos dados. Olha, desde o momento do boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência, que pode levar aquela vítima, aquela mulher machucada, violentada, para um atendimento na área da saúde. Esse atendimento na área da saúde, necessariamente, ele não vai entrar nas estatísticas. Sabe por quê? Porque
não existe, vamos falar assim, usar uma palavra corporativa chata, governança dos dados relacionados à violência contra a mulher em Campinas. Então, assim, existem servidores que podem colocar os dados lá, dentro do sistema vou concluir, dentro do sistema chama Tabnet. Porém, não existe ninguém que controle isso. Então, o que acontece? Disputar os dados hoje é importante para nós. Por quê? Sem dados, a gente não cobra política pública. Sem dados, a gente não responsabiliza o poder público. Então, disputar os dados é também um dever da nossa classe, porque o fascismo trabalha com fake news, trabalha com sonegação de dados para sonegar política pública e deixar a nossa classe nessa situação que a gente está. E aí, para concluir, queria dizer para vocês que a gente tem um convite, eu não posso perder essa oportunidade. Dia 28 de fevereiro, às 7h30 da manhã, porque a classe trabalhadora acorda cedo, até mais cedo que isso, né? Mas a gente tem uma tarefa importante. Dia 28 de fevereiro, quarta-feira que vem, às 8h da manhã, a gente vai se encontrar nas escadarias da prefeitura para fazer uma manifestação, porque às 8h da manhã está agendado com o vice-prefeito Vanderlei Almeida uma reunião para que as mulheres do movimento Olga Benário e todas as mulheres dessa cidade que compreendem o significado da ocupação Maria Lúcia Petivive cobrem do poder público, da prefeitura, a concessão do imóvel prometido em junho do ano passado. Então, queria que vocês lembrassem, nem que cheguem um pouquinho mais tarde no trabalho, mas venham encontrar, porque a vitória da Casa Laudelina e a vitória da Maria Lúcia Petivive é uma vitória da nossa classe. É muito importante que a gente consiga entender que isso não é do movimento A, B ou C, é da classe trabalhadora e das mulheres de Campinas. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Eu vou passar a palavra para a Micaela, mas antes eu queria convidar a Eli Albuquerque, que é assistente social, que vai, depois da fala da Micaela, vai fazer uso aqui também da fala. Convidar a Eli para compor a mesa. A Eli vai explicar melhor depois na fala dela, mas a Eli está... uma coisa que eu aprendi que quando mexe com filho, a mulherada, mãe é faca nos dentes e vai à luta, né? E a Eli está numa luta muito importante aqui em defendendo uma denúncia e a luta pelos direitos do filho da Eli, que é uma pessoa com deficiência. Mas aí depois a gente, assim que a Micaela fizer a fala, a gente passa também. Eu vou passar a palavra então para a Micaela. Eu fiquei com a tarefa difícil, né, gente? De falar depois de todas essas mulheres. Bom, eu queria começar agradecendo. A Mariana, a todas as mulheres que compõem essa mesa, para a oportunidade de estar aqui, conversando hoje sobre esse dia que é tão importante, né, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é uma data histórica das mulheres da classe trabalhadora do Brasil e do mundo. E falar que, enquanto mulher negra, a gente faz o uso da raiva. A raiva para combater o racismo. E não é a raiva do outro, mas é a raiva do privilégio, a raiva da exclusão, a raiva da insegurança. A gente usa isso para denunciar os privilégios, as questões que eles não querem colocar para o povo, né? Afinal, eles escondem isso do povo. Mariana, ao longo da minha breve história de vida, e eu acho que deveria ser longa para todas as mulheres negras, eu aprendi que a gente vai se construindo diante das lutas que formam essa cidade. E o Juntas, o coletivo que eu faço parte, se formou diante dessas lutas que esteve nessa cidade. Então, a gente esteve junto com você, quando você falou: vou ser candidata para representar as mulheres, e a gente esteve lá para falar que a gente queria uma mulher que ainda não tinha na cidade de Campinas. A gente esteve na luta pela
pela pílula FICA Cunha-Sai. A gente esteve na luta em 2017 contra os feminicídios da cidade de Campinas. A gente esteve na luta em 2018 pelo Ele Não. E hoje a gente está aqui reunidas e todas essas mulheres aqui compondo e organizando o 8 de março para falar que a gente luta pela vida das mulheres. E para falar que a vida das mulheres tem que ter o direito de existir e decidir sobre a autonomia sobre os seus próprios corpos, sobre suas vidas. É por isso que uma das pautas é, sim, a legalização do aborto, e eu quero começar por isso, porque a extrema-direita ela usa esse debate como chaveirinho para enganar, para falar, mas esquece de falar para a população brasileira que antes de pedir o aborto legal, a gente pede educação sexual para prevenir. A gente pede o anticoncepcional para prevenir. E, no fim, se não tiverem todas essas opções, e se a mulher sobre autonomia sobre o seu próprio corpo ainda quiser, a gente perde o aborto seguro e legal para não morrer. Porque a quinta morte de mulheres no Brasil é morte materna destinada ao aborto inseguro. As mulheres estão morrendo. A gente não pode aceitar que esse país seja o país do 5º país onde mais se mata mulheres no Brasil. A gente não pode aceitar mais isso. Sabe, Mariana, desde 2008, o Brasil, o mundo passa por uma profunda crise. Uma crise social, financeira, política, econômica. E essa crise, o que ela gerou? Ela gerou ainda mais desigualdades. Então, a gente viu o preço dos alimentos aumentar, o transporte aumentar, a gente viu aí as questões democráticas sendo colocadas em jogo. Inclusive, a extrema-direita se aproveita desse momento para ganhar uma narrativa, para disputar questões de identidade nacional, de luta, de pautas da democracia com as feministas. E eles criam um imaginário social, um imaginário do fantasma do comunismo, o fantasma das feministas, o fantasma das lutas raciais. Eles criam essas narrativas e eu acho que a gente precisa ir para a contra-narrativa. A gente precisa disputar essa narrativa. E essa narrativa ela precisa ser disputada, mulheres, para falar que a nossa vida vale, independente de quem acha que ela não vale. A gente está aqui para falar que elas valem, de todas as mulheres. Que a gente não vai deixar, Mariana, que as mulheres sejam mortas e que o Dario Saad não mostrem para a gente os dados do feminicídio dessa cidade. Que ele não coloca os dados, como a companheira está falando, para a gente debater, porque, afinal, os dados mostram qual é a realidade que está sendo colocada. E essa realidade que não está sendo colocada, se não tem dados, não existe. Não existe feminicídio porque não há dados para a gente divulgar. A gente, Mariana, acha que a violência policial contra os filhos das mulheres trabalhadoras e negras precisa acabar, porque essa é uma política do Dario e é uma política do Tarcísio. O Tarcísio está lá na Baixada Santista fazendo escudo, fazendo aí morte de pessoas, com justificativa que a sociedade está violenta. Claro que a sociedade está violenta, a desigualdade aumentou. A desigualdade social aumenta, você não quer uma resposta? E uma má resposta também porque existe uma precariedade da educação nesse país. A educação nesse país que, e principalmente no estado de São Paulo, eu como professora sei que está às traças, que está gatinhando para que os alunos não queiram estar naqueles espaços. A gente, Mariana, o Juntas acha que a violência contra o genocídio da população negra tem que acabar. A violência contra o genocídio da população indígena tem que acabar. E, por fim, Mariana, eu quero falar que o Lula tem toda a razão. O Lula tem toda a razão. O que acontece hoje na Palestina é o genocídio étnico contra uma população, porque já são 30 mil mortos, dentro desses 15 mil são crianças, e entre esses, boa parte são mulheres. É um genocídio étnico colocado contra aquele povo, e eles querem ganhar narrativas novamente. Narrativas. Dizer que não é comparável ao nazismo.
todos os processos históricos que tiveram de genocídios, todos eles precisam da nossa solidariedade enquanto povo, inclusive o processo que acontece hoje dentro da Palestina. Então, Mariana, não é possível que a sociedade brasileira, e com um bom trabalho de base dos movimentos sociais, não possa nos ouvir, não possam aprender e a gente escutar, porque aprender também é ter uma escuta ativa. Porque não adianta a gente querer também ir lá na periferia e achar que a gente vai levar a educação, achar que a gente vai passar as nossos saberes, sem ouvir o que eles têm a dizer e quais são as suas reivindicações. A gente precisa, Mariana, ir para quebradas dessa cidade, e eu sou da periferia da cidade de Campinas, então tenho um lugar de fala para falar sobre isso, para fazer movimento social, para recuperar o movimento social e o sentido da luta de emancipação do nosso povo. Porque só assim a gente vai poder sair desse caos de coisas que nos colocaram hoje. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Micaela. Eu vou passar a palavra, então, para Eli fazer uso da fala. Boa tarde a todos. Meu nome é Eli, eu sou mãe do Kelvin, tá? Eu vou aqui apresentar o meu filho, né? E eu estou aqui por uma causa justa, né? Eu não estou aqui por uma causa política, mas sim por uma causa humana, tá bom? O meu filho, ele nasceu de 4 meses e meio, tá? Ele tem várias debilidades, né? Ele tem 2 deficiências, física e mental. O Kelvin, ele nasceu de 5 meses. Trabalha hoje na rede de supermercado Açaí há mais de 1 ano, né? E aí, nesse 1 ano que o Kelvin está trabalhando lá, ele vem sofrendo vários preconceitos, né? E eu, como mãe, eu só fiquei sabendo a partir do momento que o Kelvin começou a passar mal. A primeira vez que o Kelvin passou mal, ele empurrou vários carrinhos, e aí a chefe dele pegou e levou ele às pressas, porque ali eu havia já falado no RH, olha, o Kelvin tem várias situações que, se não socorrê-lo, ele não tem uma convulsão e para. A convulsão do Kelvin, se não socorrer, ele convulsiona e para o coração, ou seja, UTI. Então, a chefe do Kelvin resolveu levá-lo correndo, e aí começou a luta. Aí eu estou fazendo a tomografia do Kelvin, quando eu me deparo com o Kelvin perguntando para mim, mãe, eu sou vagabundo? Aí eu me assustei e falei assim para ele, não, filho, você não é vagabundo. Então, por que me colocaram no grupo falando que eu sou vagabundo? Eu falei assim para ele, como assim, filho? Então, aquilo parecia um conto de terror para uma mãe que não sabia o que estava se passando com o seu filho. Eu pensava que o Kelvin estava trabalhando e sendo respeitado dentro da rede de supermercado Açaí, mas não estava. E aí o Kelvin me fala isso e fala assim, olha, mãe, me colocaram num grupo a qual colocaram minha imagem e os demais companheiros estão me falando que eu sou vagabundo. E, para minha surpresa, quem havia colocado o Kelvin no grupo foi uma da chefe dele. Isso tudo que eu estou falando, tá? Eu tenho registrado e gravado. Ali, como uma mãe, eu sou uma mãe muito assim, carinhosa com o meu filho. Eu peguei e fui até a rede de Açaí conversar lá, e eu não fui diretamente nessa chefe, porque eu acho que existe um RH e a gente temos que fazer conforme a lei. Chegando lá, para minha surpresa, a própria falou que sim, ela tinha cometido esse crime contra o Kelvin, e eu tenho gravado. Passando-se 15 dias, aí a chefe do Kelvin falou, né, a responsável lá falou, a Geisa,
O nome dela é Geisa, tá? Do Açaí, a responsável. Falou assim, olha, a Thalita, que cometeu o crime contra o Kelvin, falou assim, ela não vai mais se aproximar dele. Então, eu peço para você não entrar e não fazer nenhum tipo de boletim. Eu falei, mas vocês vão tomar responsabilidade? Não vai acontecer mais? Sim, não vai acontecer mais. Passando-se 15 dias, a Josefa, o Kelvin estava ali novamente sofrendo novos tipos de agressão. O Kelvin ele passou no 5º lugar na federação, tá bom? Ele faz TI. Então, ele faz uma faculdade, ele passou no 5º lugar de TI, ele faz federal. Ele passou. O Kelvin é um federal, graças a Deus. E aí, chegando lá, eu falei para eles, olha, o Kelvin não vai conseguir estudar e trabalhar. Eu vim aqui pedir a demissão do Kelvin. Aí a Geisa falou, não, eu não vou dar a demissão. Vamos fazer assim, ele entra mais cedo e sai mais cedo, fazendo assim com que o Kelvin continuasse estudando. Eu agradeci o momento e tal. E aí, essa Josefa não sabia, ou não sei o que aconteceu ali, ele estava trabalhando e pegou todos os carrinhos, porque o Kelvin não tem essa dimensão de não fazer. Se os demais companheiros saem e deixam o Kelvin fazendo o serviço, ele faz o serviço de 20 pessoas, por fato de ser deficiente. Tá? Então, ali ele fez o serviço dos 20 e ele estava cansado. Ele tem um problema no coração, cardio, pneumo e neuro. E aí o Kelvin tem autorização também de descansar quando estiver cansado. E aí ele estava descansando ali, quando ele se depara com a Josefa pegando no braço dele, tem testemunhas, e eu tenho até um áudio que eu trouxe, que um amigo do Kelvin, também com deficiência, presenciou. Então, tudo que eu falar aqui, eu tenho como provar, tá? E está registrado. E aí, ele falou assim que a Josefa arrastou ele pelo braço violentamente e gritando muito com ele e falou para ele o porquê que ele estava parado. Só que essa Josefa não era supervisora dele. E aí ela pegou e falou assim, ela viu que ela errou e ela sabe que eu sou uma mãe guerreira e que eu vou para cima mesmo. Tá? Eu não deixo ninguém agredir meu filho. Aí ela pegou e falou assim, Kelvin, liga para sua mãe e fala que não aconteceu nada. Ela obrigou o meu Kelvin ligar para mim. Então, eu como mãe, eu sei quando o Kelvin está triste, quando o Kelvin está chorando. Eu sou muito conectada com o Kelvin. Então, a partir do momento que o Kelvin ligou para mim, mãe, mãe, eu falei, Kelvin, sim, ok, tá bom então. Ela está te obrigando? Então, falei que 15 minutos eu estou aí. Em 15 minutos eu estava lá, ela tomou o celular da mão do Kelvin e falou, olha, o Kelvin vai falar para você que eu agredi ele, mas eu não agredi. Eu falei, você o quê? Aí eu falei assim, olha, moça, por telefone não dá para a gente estar conversando, eu vou estar indo aí. Chegando lá, eu fui no RH novamente, para não acontecer de expor ninguém. Fui até o RH, mas essa Josefa ela era muito violenta. Ela falava que era assim mesmo que ela era nordestina e assim mesmo que ela se comportava. E eu falei que, a partir do momento que a gente é chefe de RH ou trabalha com pessoas, a gente não pode se comportar desse jeito. Aí, novamente, a Geisa disse que não iria acontecer e, para mim, novamente, não fazer o boletim de ocorrência. Tá? E aí se passou mais 15 dias. Foi uma coincidência, né? 15 dias se passou. O Kelvin estava empurrando o carrinho. E aí entra um morador de rua, sendo que o Açaí tem vários seguranças, tá bom? Dentro do pátio, o Kelvin está empurrando o carrinho. Entra um morador de rua, bate no Kelvin, chuta o Kelvin, soca o Kelvin, gospe na cara do Kelvin, violentamente. Esse segurança deixa primeiro esse moço bater várias vezes no Kelvin, para depois
ele separar. Por quê? O argumento do segurança, quando o Kelvin me ligou, o Kelvin ligou para mim, chorando, falou assim, mãe, eu fui agredida, eu estou machucado, estou sangrando. Eu falei, como assim, Kelvin? Um morador de rua me bateu. Eu falei assim, mas eles não chamaram a ambulância? Então, a rede de Açaí, ela não chamou a ambulância, ela não chamou a polícia, e eu, como mãe, eu fui lá socorrer meu filho, eu e o pai dele. Chegando lá, eu perguntei o porquê que eles não chamaram a polícia. O porquê que meu filho, trabalhando, eles não levaram o meu menino até o pronto-socorro se meu filho estava ferido. E ali ela não dava nenhum tipo de resposta. E eu falei para ela, não adianta você vir agora falar para mim não abrir um boletim de ocorrência, porque eu vou abrir sim, tá? Eu, como mãe, eu tenho o direito, eu vou abrir sim. Até agora, nós, como os pais, nós não fizemos nenhum tipo de boletim de ocorrência, porque nós, como pais, nós temos que respeitar o direito de ir e de vir do Kelvin, ou seja, a inclusão social, que aqui dentro não está tendo. Então, aquele serviço é o serviço do Kelvin, o primeiro serviço do Kelvin, onde que ele estava tentando a fazer novos amigos ali, se sentir incluído à sociedade. O meu filho é um autista. Então, os autistas, eles não gostam de ser tocados, eles não gostam de ficar falando, mas são muito inteligentes. E aí, ali eu me deparando naquela cena toda, eu mesmo chamei a polícia, e perguntei para o segurança, o porquê que você não chamou a polícia? Ele pegou e falou assim, porque não tinha necessidade. Eu falei, cadê o miliante que bateu no Kelvin? Eu coloquei para o lado de fora. Eu falei assim, como você coloca uma pessoa que agrediu um funcionário para o lado de fora? Ele tinha que ser preso. Aí eu chamei a polícia ali presente, né? Eles foram direto nos diretores lá da rede do Açaí e falou assim que não poderia fazer nada, porque não estaria em flagrante. E eu fiz a denúncia no Disque 100, e fiquei muito indignada com tudo aquilo que estava acontecendo, e eu falei assim, não, a partir do momento que eu vim aqui, chamei vocês não podem fazer nada, todo mundo vai parar na delegacia. Ele falou, não, mãe, não dá para fazer nada. Eu falei, não, dá sim. A qual eu fui conselheira da Federação das Mulheres, eu sou federal. Vamos todo mundo parar na delegacia. E ali todo mundo foi para a delegacia. Tá? E foi o primeiro boletim de ocorrência que foi feito contra o Kelvin, a favor do Kelvin, desculpa. E aí, depois disso, as perseguições continuaram a ficar maiores. E aí a gente foi até o Ministério do Trabalho para fazer a denúncia e também numa advogada, né? Que desde então a gente não tinha. Eu estava com a minha cabeça bem bagunçada, porque uma coisa é quando acontece com o filho das pessoas e outra coisa é quando acontece com o seu próprio filho. Isso te machuca demais. É uma dor incomparável. Eu falo como mãe, né? Então, eu peguei e falei para o Kelvin. Aí, eu indo nessa advogada, a advogada pegou e falou assim para mim, olha, vamos entrar com uma ação, né, trabalhista. Tudo bem. E dá para tirar o Kelvin do serviço, pedir a inclusão lá do Kelvin, como ele estivesse pedindo a conta do Açaí, pedindo com que eles mandem ele embora. Eu falei assim, não, o Kelvin, por direito, a Lei 13.000, ela ampara meu filho. É uma lei federal dos PCDs de Campinas que ela ampara meu filho. Meu filho tem direito de ir e de vir. Ele é a vítima, ele não tem o porquê sair de um emprego. Quem tem que sair são os criminosos que estão com preconceito com ele, não ele. Então, todo mundo que for ofendido dentro de qualquer supermercado, de qualquer âmbito de trabalho, eles que têm que sair? Não, ele não tem que sair. Falei para a doutora, eu não quero que o Kelvin saia, eu quero ensinar para o meu filho que ele tem o direito, sim, de trabalhar, ser um doutor. Não é porque ele é um PCD, não é porque ele é um autista que ele não tem esse direito. Eu não sou eterna. Eu não sou uma mãe eterna. Eu quero ensinar para o meu filho que ele tem direito. E aí o Kelvin continuou trabalhando. Quando foi
2 dias atrás, quando foi 2 dias atrás, o Kelvin ele estava empurrando o carrinho novamente, quando ele se depara no estacionamento, tem um elevador de acesso. Ele se depara um moço empurrando ele com muita violência, o carrinho, pressionando ele na parede e chamando ele de palhaço. E aí, o telefone do Kelvin tem um botão de pânico. Ele ligou para mim e falou: mãe, o que eu faço? Eu falei: pede socorro. E eu estou mandando seu pai aí. E em 3 segundos nós estamos. Fomos lá novamente, tentamos conversar com a Geisa. E simplesmente a Geisa disse para o pai do Kelvin que ele respondia pelos atos dele. Porque ali o Kelvin tinha sido contratado não como PCD, mas como pessoa normal. Isso não pode ser, não pode estar acontecendo, e essa é a minha fala, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Eli. Eu acho que é importante dizer que Eli, de forma bastante corajosa, ela fez uma manifestação. Na verdade, ela chamou, convocou uma manifestação ontem. Isso, ela também trouxe. Depois a gente pode tirar uma foto, né? Ela convocou uma manifestação ontem na frente do Açaí. Eu estive presente, né? Nós aprovamos uma moção aqui na Câmara digamos assim, né? de protesto contra a rede Açaí, e nós vamos estar encaminhando, inclusive, em termos, né, vamos estar encaminhando denúncia para o Sereste, enfim, para todos os órgãos, porque também não abriu o CAT, enfim, estamos buscando judicialmente os direitos do Kelvin, mas acho que é mais do que isso, assim, acho que a Eli trouxe essa ideia de que é preciso denunciar e colocar, publicizar e colocar isso para o mundo, para que nunca mais aconteça. Então, acho que é muito importante esse relato, Eli, esse exemplo de uma mãe que está em luta pela defesa do seu filho com deficiência. E nós sabemos, assim, pela experiência que a gente tem aí com os movimentos de pessoas com deficiência, geralmente são as mães, né? São as mães que vão em busca e na luta dos seus filhos. É claro, né, existem aí movimentos, né, claro, com protagonismo das pessoas com deficiência, mas as mães são sempre guerreiras que saem na frente para defender. Então, acho que é muito importante, quero agradecer, e aqui nós, né, temos aqui uma posição aqui da Comissão da Mulher e também dos movimentos de apoio. A Eli também nós temos pensado aí os próximos passos, nós vamos informando para somar, né, Eli, para somar junto na luta, claro, na luta contra a discriminação das pessoas com deficiência. Pode comentar. Então, eu queria pedir para as demais companheiras que têm também os seus filhos que têm autismo, PCD, lutar pela causa. E ali eu falei para o meu filho, né, concluindo aqui, que a gente não podemos nos calar, e se não tivesse uma mãe, se não tivesse uma pessoa que tivesse a coragem de denunciar, aquilo ali iria continuar. Por mais que o meu filho vai sair daquele lugar, Deus vai preparar um serviço muito melhor para o Kelvin. Eu não acho justo, com os demais companheiros, estar sofrendo esse tipo de discriminação. Então, eu agradeço aqui a vereadora, as demais companheiras que lutam pela causa. Meu muito obrigado. E eu peço a ajuda de todos que possa estar nos apoiando aí a causa PCD. Muito obrigado. Gente, estamos caminhando para o final, então. Eu quero agradecer imensamente todas as contribuições, quero agradecer a Tamires Batista, a Marta Fontinelli, a Cleusa Aparecida da Silva, a Micaela Rodrigues, a Eli Albuquerque, todo mundo que acompanhou aqui a nossa reunião. Só lembrando um pouco do calendário, dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, nós vamos para a rua no ato unificado, colocar todas as pautas. A Cleusa lembrou aqui do dia 21 de março, que é o dia de combate às desigualdades raciais, às violências?
discriminação racial, que está sendo organizada aí a Marcha das Mulheres Negras, que vai ter o encontro no dia 16 de março, e a manifestação do dia 28 de fevereiro agora, a manifestação da Maria Lúcia Petit. O 14 de março é o dia que nós marcamos aí a Justiça por Marielle. Marielle foi assassinada no dia 14 de março, então nós vamos ter eventos também. Ainda estamos na luta por justiça por Marielle e contra a violência política de gênero, e também a luta em defesa das pessoas PCDs. Nós vamos ter novidades aí pela frente. Ainda não temos datas nem coisas, mas vamos ter novidades, né, Eli? Eu convoco todas as aqui presentes, que se puder estar nos ajudando, nos organizando melhor para fazer um ato muito maior, né? É um ato pacífico, lógico, porque a nossa intenção é mostrar que tem alguém que luta pela causa PCD e que eles não estão sozinhos. É isso aí. Vamos lá, então é isso. Quero agradecer a todos os trabalhadores, funcionários que deram apoio aqui, e que a gente, até a próxima reunião, e te encontro na rua, na luta. Nos encontramos, né? Nos encontramos na luta na rua. Declaro encerrada a primeira reunião da Comissão da Mulher da Câmara Municipal. Show de bola. TV Câmara, Campinas.